Onde você estiver na tua casa, Deus vai de encontro à sua vida. Você que está aqui de forma presencial, Deus vai te visitar nesta noite de uma forma sobrenatural. Deus tem uma palavra para o teu coração. Exaltado seja o nome do Senhor. Onde você estiver, ainda em pé, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 146, a partir do verso 1 até o verso 5. Salmo 146, do verso 1 ao 5. A palavra diz assim: Aleluia, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiarei em príncipe e nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Quanto lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como o seu auxílio, e cuja sua esperança ou cuja sua confiança está no Senhor, seu Deus. Pai, nós já oramos, Senhor, mas queremos, ó Deus, estar diante da tua presença nesta noite. E queremos, Deus, entoar louvores ao Senhor. Deus, nesta noite, fala o nosso coração, fala o coração do teu povo nesta noite. Desperta, Senhor, a nossa alma, ó Deus, como um perfil de um cristão, Senhor, cuja, Senhor, a nossa fé não será abalada pelas adversidades. Senhor, coloque em nós, Deus, um espírito de confiança e que possamos estar diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Querido, muitas vezes quando nós confiamos em Deus, alguma situação ou alguma causa, muitas vezes, né, é como nós confiarmos um carro a um filho. Você dá um carro para o filho e junto com aquele carro você dá um celular para ele, para de vez em quando você ligar para ele para saber como é que está o carro, se aconteceu alguma coisa. E às vezes acontece isso com a gente. Nós temos essa confiança em Deus, mas nós entregamos algo para Deus quando nós entregamos algo para um filho, algo que talvez não seja um carro, mas seja algo que talvez tenha um valor significativo para nós. Nós damos, mas com aquele cuidado de sempre saber como é que está. E quando nós fazemos isso com Deus, quando nós entregamos isso desta maneira para Deus, talvez não há uma confiança plena. E até nós confiamos em Deus, até temos também a necessidade, talvez, de ficar segurando parte deste problema. Nós confiamos a Deus, mas temos essa necessidade de ficarmos segurando parte desse problema, como se nós talvez duvidássemos da capacidade de Deus de resolver a nossa situação, na altura daquilo que nós precisamos que Ele faça. Então nós colocamos isso na parte de Deus, dentro do Senhor, mas nós seguramos, porque nós talvez achamos que o Senhor não vai resolver a nossa situação, talvez naquela altura daquilo que nós precisamos que Ele faça. E o Salmo 146, querida, ele é um paralelo, podemos dizer, que ele é um contraste entre a fraqueza e a fragilidade do homem e a perfeita fidelidade de Deus. Quando o salmista ele escreve este Salmo 146, ele quer nos levar a refletir, nos levar a entender que há um contraste, há uma fraqueza entre a nossa fragilidade e a perfeita fidelidade de Deus. O salmista nos faz, querido, entender que o homem passa, o homem tomba, o homem fracassa, mas Deus permanece inabalável para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Nós podemos até fracassar, nós podemos até tombar, mas o Deus que nós servimos, Ele permanece inabalável para sempre. Ele é aquele que depõe a sua confiança, aquele que depõe a sua confiança diante do Senhor, recebe nele a mesma graça para avançar. Então quando você depõe, quando você coloca a sua confiança diante do Senhor, automaticamente você recebe dele a mesma graça para que você possa avançar, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos caminhar de vitória em vitória. Interessante que a epístola de Hebreus nos fala um pouco sobre isso. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé
é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os homens que buscam a Deus creiam e confiam nele, que ele existe e que ele é o galardador daqueles que o buscam. Então a fé é o firme fundamento daqueles que esperam em Deus. O que você espera em Deus? O que você está buscando em Deus? Eu não sei aquilo que você precisa, mas nesta noite Deus tem uma palavra ao teu coração e diz: olha, confia em Deus, que Ele vai ser o galardador daqueles que o buscam. Ele vai de encontro à sua necessidade. E Deus realmente espera que nós confiemos nele. Deus realmente espera que a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança esteja dirigido a Ele. Mesmo porque, querido, a fé é revelada na Bíblia, nos leva talvez a zombar da própria dúvida que nós temos. Às vezes a fé que é revelada na Bíblia, às vezes nós duvidarmos, às vezes até zombar. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é verdade mesmo que quando Moisés estava fugindo lá dos egípcios, e naquele momento lá, será que é verdade mesmo que ele tocou lá e o mar abriu e o povo passou no meio daquele mar lá, e de repente o mar, quando o povo acabou de passar, o mar fechou e todo mundo morreu afogado? E às vezes nós pensamos um pouco, às vezes até duvidamos se isso é verdade ou mesmo. Algumas coisas que nós vemos na Bíblia que aos nossos olhos, Josué orou, o sol parou. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? A fé, querida, a fé ela faz a vida, ela traz a vida aonde há morte. A fé, querida, ela vê a saúde aonde há doença. A fé, ela vê vitória aonde há derrota. E quando nós temos essa fé em Deus, quando nós temos a capacidade de confiar em Deus, que é nos dada pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo que habita em mim, em você, ele nos dá essa capacidade de confiar a cada dia mais em Deus, de buscar em Deus, de ter a presença de Deus em tudo aquilo que nós vamos talvez fazer, talvez vamos dizer nos mínimos detalhes. Nós vimos aqui a Luciana contando, ele estava com um vazamento na sua casa, e talvez você fale assim: mas que Deus tem a ver com isso? Com vazamento na sua casa, né? Mas Deus é aquele que cuida dos detalhes, amém? Deus é aquele que vai, quando nós confiamos em Deus, Ele cuida dos detalhes, pelo seu conhecimento, pela sua palavra, pela sua experiência que nós vamos tendo com Ele, essas experiências marcantes, como a Luciana contou aqui, ela estava ali, de repente foi uma experiência marcante, lembrou, foi lá, ligou, o irmão veio, ficou na sua casa, arrumou em 2 dias, acabou o problema. Uma experiência que marcou o seu coração e certamente marcou também a sua família. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele cuida de nós nos detalhes. O interessante, querido, é que às vezes falamos de confiança em Deus como se fosse uma proeza. Quando nós falamos que nós confiamos em Deus, é como se fosse algo maravilhoso. Nós confiamos em Deus. Deus, querido, Ele não precisa conquistar a nossa confiança. Ele é pleno. Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Quando na verdade Deus é digno de mais absoluta confiança dos seus servos. Deus, na verdade, Ele é mais digno, Ele é digno de mais confiança de nós, querido. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus. Aí diga para o seu irmão assim: você pode confiar em Deus, mas fala com fé. Fala assim: meu irmão, aponta o dedo para ele ser mais com carinho, com respeito. Diga para ele assim: meu irmão, você pode confiar em Deus. E nesta noite, querido, nós vamos descobrir juntos quais são as atitudes de quem confia em Deus. Nesta noite nós vamos descobrir qual a atitude que nós temos de quem confia em Deus. A primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é que quem confia age. Quem confia não fica parado. Há um princípio chamado de ação e reação. Ouvi um pregador certa feita dizer, e ele falava que Deus reage muito mais à nossa atitude do que propriamente age pela sua vontade. Você não entendeu? Deus ele age muito mais pela nossa atitude do que pela sua própria vontade. Nesta noite um culto de campanha,
onde você vai exercer sua fé, você vai vir aqui na frente, quando o pastor chamar, você vai ser ungido. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas a sua ação de vir aqui na frente, de buscar algo da parte de Deus, haverá uma reação de Deus ao seu favor. Você está entendendo? Diga amém. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que Deus é aquele que está sobre todas as coisas, Ele vai agir. Se nós confiamos, então, precisamos então dar um passo. Pastor, eu preciso dar um passo. Você precisa dar um passo. Se nós observarmos na Bíblia, nós veremos que todos os milagres registrados nela foram operados por Deus, sim ou não? Mas não há um milagre sequer cuja o primeiro passo não tenha sido pelo homem. Quando o homem confiou em Deus, quando o homem buscou em Deus, quando o homem talvez não tinha mais forças e ele se rendeu ali, aí Deus entrou e Deus agiu. E é assim na minha e na sua vida. Talvez não tinha mais jeito. Se nós confiamos, precisamos dar então o primeiro passo. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos lá que havia 10 leprosos que se encontraram com Jesus na fronteira de Samaria com Israel. E eles pediram para Jesus para ser curado. Jesus não orou por eles. Jesus não disse, seja curado. Jesus disse a eles, ide e apresentai ao sacerdote. Mas por que isso, pastor? Porque a lei mosaica proibia de um leproso se apresentar ao sacerdote. Entretanto, então Jesus mandou. E como Jesus mandou, eles confiaram no Senhor. E a palavra nos diz que há caminho, quando se apresentaram ao sacerdote, eles foram curados. Você entendeu? Quando você confia em Deus, quando há uma direção de Deus para mim e para a sua vida, antes que aquilo aconteça, se você confia, você vai, e Deus vai agir ao teu favor, exaltado seja o nome do Senhor. A maioria de nós diria, eu não posso ir ao sacerdote enquanto eu não for curado. Talvez isso seria normal nosso. Eles não questionaram e foram se apresentar, e no meio do caminho, como eu disse, eles foram curados, porque tomaram uma atitude, porque deram um passo, porque eles confiaram na palavra que no qual Jesus tinha falado para ele. As águas do Jordão, querido, elas só se abriram, elas só pararam de correr quando os levitas entraram na água e mergulharam os seus pés, tomaram uma atitude. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite, que nós temos que dar um passo, nós temos que ter uma atitude diante da presença dEle, daquilo que você quer que Deus faça na tua vida. E o texto nos afirma, querido, que o mar vermelho se abriu quando Moisés tocou com o seu cajado nas águas. Tudo teve que ter uma atitude, e Deus requer de mim e de você nesta noite uma atitude. Se nós queremos viver milagre, precisamos caminhar em direção à dificuldade, até que ela seja transformada em prodígio de Deus. Se você confia em Deus, querido, vai de encontro ao seu problema. Olha, não desista, dá o primeiro passo. Olha, está difícil, mas vai andando. E talvez, na hora que você dá o primeiro e o segundo, Deus vai agir ao teu favor. Diga para o teu irmão, tome uma atitude. Está melhor, mas tá bom, mas nós podemos fazer melhor. Diga para o teu irmão assim, tome uma atitude. Porque Deus irá tomar uma reação ao seu favor. Você crê? Se você tomar uma atitude de Deus, Ele vai mover uma reação ao teu favor. Ele vai de encontro à sua vida, Ele vai de encontro ao seu problema, Ele vai de encontro à sua dificuldade. Deus vai de encontro a você. E isso é tão verdade, querido, que Tiago diz, chegai-vos a Deus, uma ação, e Ele chegará a vós, uma reação. Jesus disse, pedi, uma ação, e dá-se-vos-á, uma reação. Jesus disse, batei, é uma ação nossa, e abrir-se-vos-á, é uma reação de quem bate.
Quando nós temos uma ação, Deus tem uma reação ao nosso favor, exaltado seja o nome do Senhor. Quando você busca de Deus uma solução, Deus vai lá em São Bernardo e toca no coração daquele homem lá e traz aqui. Então há uma reação de Deus ao teu favor. Eu não sei aquilo, querido, que você precisa, eu não sei aquilo, querido, que você necessita, mas de uma coisa eu sei, que Deus não mudou, Ele continua o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, se confiamos em Deus, precisamos fazer a nossa parte, a parte que nos compete. Não importa se Lázaro já cheira mal, não importa. Se Jesus disse tira a pedra, é para tirar a pedra, confia. Mas já faz 4 dias, mas Jesus disse tira a pedra. Jesus disse fica tranquilo que Ele irá resolver o seu problema. Jesus, se eu tivesse aqui uns 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Não, Jesus disse, olha, eu vou resolver o teu problema. O que Deus quer de mim e de você, que nós tomamos uma atitude, que nós confiamos nele, que nós agimos, que nós damos o primeiro passo. Quem confia dá um passo em direção ao milagre, querido. Quem confia não se prostra diante da adversidade, mas vai em frente, avança, na certeza do que o seu momento Deus irá agir a seu favor. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas o detalhe, querido, que às vezes Deus não vai agir no primeiro momento que nós estamos buscando Ele. Às vezes Ele vai esperar você dar o primeiro mergulho, assim como Ele fez com Naamã. Havia uma ordem para Naamã: olha, Naamã, se você for lá no Rio Jordão, naquela água barrenta, se você mergulhar lá 7 vezes, você vai ser curado. Às vezes Deus quer isso, Ele não vai agir no primeiro momento. Eu não sei, a Bíblia não nos diz se foi no primeiro, se foi no segundo, se foi no terceiro, mas tudo indica que foi talvez no último. Mas Deus vai agir. Se Ele disse que Ele vai agir a nosso favor. Exaltado seja o nome do Senhor. Faça um milagre acontecer na tua vida. Tome atitude. E a segunda atitude que eu quero compartilhar com vocês, que quem confia, primeiro, quem confia age. Em segundo, quem confia espera. Diga para o seu irmão: espera um pouco, Deus vai ao teu favor. Talvez é uma contradição, pastor. Talvez não é um paradoxo, pastor. Não. Faça a sua parte, espere em Deus, que o Deus fará a parte dele. Sabe qual é o problema, querido? É que nós queremos fazer aquilo que às vezes não nos compete fazer. Nós não temos a paciência de esperar. Nós não queremos esperar no Senhor. Nós até temos a confiança em Deus, mas nós colocamos diante dele, mas nós não queremos esperar. E Deus disse também, para que você possa alcançar, você tem que confiar nele. Precisamos, querido, precisa haver em nós uma manifestação de confiança que nos leva a esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Então espera no Senhor, porque Deus não age de acordo ao nosso tempo. O rei Saul, querido, nós sabemos a história, ele não soube esperar no Senhor, por isso ele perdeu o seu trono. Havia uma guerra iminente. Os soldados filisteus estavam cercando, eles estavam cercados, eles não tinham para onde correr. E o profeta disse que viria, que ia fazer o holocausto, e ele ali ficou agoniado. Ele não quis esperar no Senhor. E ele viu o soldado murmurando, o povo ali falando, se escondendo nas cavernas, outros atravessando o rio. E ele disse: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Ele disse: olha, eu vou ter que oferecer um holocausto para o Senhor. Ele fez aquilo que não competia ele fazer, e ele perdeu o seu trono. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos no qual Deus tem para nós, porque nós não sabemos esperar no Senhor. Nós queremos tomar a nossa atitude. Mas o que ele fez foi tão ruim assim, pastor. Ele foi lá, ele ofereceu um holocausto ao Senhor, ele ofereceu uma oferta ao Senhor, mas não era a função dele. Ele não tinha que oferecer oferta ao Senhor. Isso era a função do sacerdote, era a função de Samuel. Espera no Senhor, aguarda um pouquinho. Deus, ele vai de encontro à nossa vida. Salomão também, querido, ele diz em Eclesiastes que há tempo estabelecido sobre todas as coisas, para cada propósito. Presta atenção, querido, que eu quero que você aprenda a esperar no Senhor, porque a Bíblia nos ensina que existe 2 vocábulos para o tempo.
Existe o Cronos e existe o Kairos. O Cronos, querido, é o tempo do homem, é o tempo que pode ser medido pelo relógio. E o tempo Kairos, o tempo Cronos é aquele tempo que pode ser medido pelas semanas, meses, anos. Mas o tempo Kairos é o tempo da eternidade. É o tempo que não pode ser contabilizado. Nós não podemos contar esse tempo, porque esse tempo é o tempo de Deus. É o tempo sem tempo, podemos dizer assim, porque não se pode ser medido. Esse é o tempo de Deus. E nós temos que entender que esse é o tempo de Deus. Um dia para Deus, um dia para nós é como 10 mil anos para Deus. 10 mil anos para Deus é como um dia para nós, é como um dia para Ele. Nós não podemos contar o tempo de Deus, nós temos que confiar e esperar no Senhor. Espere no Senhor, confie nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Exaltado seja o nome do Senhor. Coloca diante do Senhor. Mas pastor, o tempo está passando. Pastor, eu não tenho mais condições de esperar, porque minha alma já está se esvaindo. Eu não tenho mais forças para orar. Ora, espere mais um pouco mais, queridos. Então renda-se. Se você não pode esperar, então renda-se ao Senhor, se joga aos pés do Senhor e comece a buscar a presença dEle. Deus, Ele vai de encontro à sua vida, porque Ele vai agir dentro dos nossos limites. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Deus sabe até onde nós podemos ir. Ele é nosso conhecedor, é nosso Criador. Sendo Ele nosso Criador, só Ele sabe até quando podemos ir. Sim ou não? Não há mais nada. E Deus disse: espera mais um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 37. Esse texto é lindo. Esse texto nos diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E esse texto é tão lindo que você vê escrito em muitos lugares. Com todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas nós temos que entender, querido, esse texto. Esse texto, quando ele diz ser mais do que vencedor, não é que nós vamos conquistar tudo o que nós queremos. Quando nós falamos que somos mais do que vencedor, não é aquele que realizou todos os seus sonhos, não é aquele que concretizou tudo aquilo que ele buscou, não é aquele que venceu todas as coisas, não é isso. Mais que vencedor é aquele que foi além do seu limite. Ser mais do que vencedor é aquele que confiou, é aquele que esperou no Senhor, é aquele que foi a mais do seu limite, porque sabia que Deus, Ele tinha a resposta certa, na hora certa, no momento certo. Exaltado seja o nome do Senhor. Se você confia, espere em Deus, e Ele irá se manifestar ao teu favor. O Salmos 84 diz que o justo vai de força em força. Pastor, eu não tenho mais forças. Eu não consigo dar 2 passos, pastor, mas dá um. O Salmo 84 diz de força em força. Dá um passo, depois dá outro passo, dá mais um passo, e vai esperando no Senhor, e a tua força, ela vai aumentando, e a tua força vai crescendo na presença de Deus, e Deus vai manifestando a glória dEle sobre a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos, quem confia no Senhor segue. Jesus disse em Lucas 9:23, Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Seguir, queridos, não é observar as placas, você passando a observar as placas daquilo que Deus tem. Seguir é pisar onde Jesus pisou. Você quer ter confiança? Comece a pisar onde Jesus pisou. Comece a andar aonde Jesus andou. Comece a fazer aquilo que Jesus ordenou você fazer. É fazer aquilo que Ele fez. Talvez é viver como Ele viveu. Se nós confiamos no Senhor, devemos viver exatamente aquilo que Ele nos determina, por indicação do seu projeto para a nossa vida, para a nossa família, para a sua casa, para o seu trabalho. Quando você confia em Deus, você coloca diante dEle, você espera nele, e Deus vai agir a teu favor. E há um detalhe interessante, que seguir as ordens do Senhor, talvez é um paradoxo.
é uma loucura, é agir contra a lógica. Quem te disse, querido, que Deus é lógico? A Bíblia nos diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Não tem como você entender aquilo que Deus vai agir a teu favor. Quem tem disse que as coisas de Deus é matemática? O problema, querido, que nós estamos esperando um Deus que age dentro do previsível. Mas a Bíblia nos garante, a Bíblia diz que existe um Deus que age no meio do impossível. Aleluia, nós esperamos um Deus que vai agir dentro do previsível, mas a Bíblia nos mostra claramente de uma forma cristalina que o Deus que nós servimos, Ele age de forma imprevisível. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele virá onde a gente menos espera. Ele vai agir onde você menos pensa que Ele vai agir. Ele vai entrar com providência na sua causa. Escutei uma frase que dizia assim, eu achei interessante: às vezes a nossa vitória, ela vem mascarada de derrota. Eu vou repetir de novo, a frase eu achei interessante. Às vezes a nossa vitória, ela vem mascarada de derrota, e parece que a derrota é uma tragédia, mas por detrás de embrulho, por detrás dessa derrota, Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor. Muitas vezes, querido, parece que é o fim, mas Deus irá nos mostrar que é o começo de uma nova época, de uma nova vida. O fim, querido, para nós nunca será de todo uma destruição. Sabe por quê? Porque é a oportunidade de começar do zero, de começar de novo. Quando você confia em Deus, talvez você diz: pastor, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Deus está te dando a oportunidade, sabe do quê? De você começar do zero. Deus te disse: agora você vai começar do zero, agora eu vou te direcionar para onde você quer ir, para onde o caminho que eu tenho para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor.